Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam em casa. Nesse momento não é pra gente ficar saindo. Tudo isso logo passa e a gente vai se ver, se Deus quiser. Pessoal, eu vou explicar um pouquinho sobre meristemas, que é um comecinho de botânica, tá? Se vocês não entenderem, pode ir perguntando no fórum e se ficar dúvidas e não depois nós vamos rever esse assunto, tudo bem? Então, olha, meristemas são tecidos de crescimento da planta. Então, é o que leva uma planta a crescer, certo? Uma mudinha, uma sementinha vira muda, vira uma árvore, vira uma planta grande por causa dos meristemas, são tecidos de crescimento. O primeiro meristema é o meristema primário, ele faz a planta crescer no comprimento. Então, é uma plantinha bem pequenininha e ela fica uma árvore bem grandona. Ela cresceu em comprimento, ela esticou, certo? Tanto para cima quanto para baixo nas raízes, tá bom? Então, crescimento em comprimento. E o meristema secundário é o crescimento da planta em espessura. Então, ela era bem fininha, de repente, tá vendo? Era uma planta bem fininha, de repente ela tem um tronco bem grandão. Ela cresceu na largura, olha, na espessura, certo? Então, o meristema primário faz crescer em comprimento, ela estica. E o meristema secundário faz ela crescer em largura, ela fica mais larga, beleza? Olha, o que a gente pode dizer? A gente tem ápices nas pontas dessas plantas, a gente tem as pontinhas dos galhos, as pontinhas das raízes, são os ápices. Esses ápices têm esse meristema primário. Então, na raiz, a gente chama nessa pontinha da raiz, a gente chama de gema apical. E na pontinha dos troncos, aqui dos galhos, dos caules, a gente chama de gema lateral. Mas isso também no momento não é muito importante. O que é importante você lembrar que o crescimento primário faz a planta crescer no comprimento e o secundário em espessura, em largura. Tudo bem? Beleza até aí? Então, tá bom. Olha, aí depois eu tenho os tecidos de condução. Esses tecidos de condução são os nossos, são como os nossos vasos sanguíneos. Na planta a gente chama de vasos condutores, porque em vez de sangue, a planta tem seiva. Então, a gente chama de vasos condutores, beleza? Então, existem dois tipos. Olha, se você for ver nesse resuminho que eu coloquei para vocês copiarem ou colarem no caderno, tá escrito tudo bem resumidinho, o meristema primário em comprimento, o secundário em espessura, e tá lá os tecidos de condução. Então, eu tenho dois tipos principais e eles levam vários nomes. Então, eu coloquei todos aqui. Então, a gente tem o xilema, que também é chamado de lenho, que são os vasos lenhosos, o floema, que é chamado de liber, e são os vasos liberianos. Então, esses três aqui são o mesmo nome, tá bom? É que na biologia a gente já falou sobre isso, que tem vários nomes. Então, vamos lá. Quando eu falo de xilema, né, que é o lenho, os vasos lenhosos, eu estou falando de uma condução da primeira seiva, a primeira a surgir, que é a seiva bruta. É aquela que não foi trabalhada ainda. É uma seiva inorgânica. Por que ela é inorgânica? Porque não foi produzido ainda por um organismo. Então, vamos imaginar que tenha lá a árvore, certo? E ela tenha as raízes dela. A seiva inorgânica é aquela que ela puxa pela raiz a água e os sais minerais, tá bom? Ela vai puxar isso que está na natureza, que é algo inorgânico, ela puxa pela raiz e vai subir até as folhas. Quando chegar aqui em cima nas folhas, ela realiza a fotossíntese, aí vai se transformar em outra seiva. Então, a seiva inorgânica é aquela que é encontrada na natureza, são as águas e os sais minerais, e a circulação dela é de baixo para cima, isso é, da raiz até as folhas. Tudo bem? Foi o que a gente colocou aqui, olha, tá? Conduz seiva bruta, inorgânica, água e sais minerais. Qual que é o sentido? Da raiz até as folhas. E ela é formada por uma grande camada de células mortas, tá bom?
Aí depois a outra seiva, deixa eu virar o caderno aqui. Opa, aí. Eu estou falando da seiva elaborada do floema, certo? Floema, liber, vasos lenhosos, eles conduzem a seiva elaborada porque ela já é trabalhada, isso é, ela é orgânica, ela é trabalhada pelo organismo da planta. Então, a gente viu que a primeira seiva funcionava, circulava de baixo para cima, que era água e sais minerais, certo? Aí, quando chegava aqui em cima, acontecia a fotossíntese, tudo bem? Aí, essa fotossíntese vai transformar essa água e os sais minerais em açúcar, em glicose. Então, ela transforma isso em glicose ou açúcar, você chama do jeito que você quiser. O importante é entender o assunto. E aí, depois que ela transformou, ela funciona no sentido oposto, de cima para baixo, das folhas até a raiz. Então, entenda bem, eu tenho a primeira seiva que funciona de baixo para cima, que é a água e sais minerais. Quando chega na folha, realiza a fotossíntese. Aí tem a segunda seiva, que é a seiva elaborada, produzida pela planta, que ela funciona de cima para baixo, da folha para a raiz, certo? Então, o sentido dela é das folhas até a raiz. Então, como está no resuminho aqui, bem bonitinho, ó. Floema, conduz seiva elaborada, seiva orgânica, que são os produtos da fotossíntese. Se você quiser colocar aí, você coloca açúcar, tá? Glicose. O sentido é das folhas até a raiz. E essa tem uma grande porcentagem de células vivas, tudo bem? Então, aí, eu vou pedir para vocês, depois disso, irem para a nossa apostila. Peraí que eu estou pegando ela aqui, certo? E aí, vocês vão ver que tem os exercícios e eu pedi para vocês tentarem fazer. Olha, vamos imaginar uma coisa. Aqui você vai olhar o desenho do sentido. Você já sabe que uma circula de baixo para cima e outra de cima para baixo. Não precisa colocar esses das laterais, tá bom? É todo o mesmo, tá bom? Então, você vai colocar assim, qual que é o sentido de cima para baixo e qual que é o de baixo para cima. Você já sabe que uma é seiva bruta e a outra é elaborada. Aqui, por exemplo, olha, você vai observar que tem a seiva sobe, ocorre a fotossíntese e depois ela não está conseguindo descer. Por quê? Porque alguém fez uma poda errada. Quem não consegue cuidar de planta, quem quer cuidar e não consegue, poda errado. Ela tirou um pedacinho e a seiva não está descendo, tá bom? E explicando um pouquinho sobre esse desenho, aqui ele fala, o esquema a seguir representa a ponta da raiz. Então, isso aqui é a ponta da raiz de uma planta. Isso aqui é a ponta da raiz, certo? Então, se eu quiser diminuir a espessura dela, eu corto aqui, mas se eu quiser diminuir o comprimento, eu corto aqui, beleza? Tentem fazer, leiam com atenção. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, estamos aí no fórum, vocês deixam as dúvidas ou a gente vai rever esse assunto em sala de aula, tá bom? Um beijão para vocês, fiquem com Deus, muitas saudades. Beijo!